Jornal Anhanguera de volta e os bombeiros continuam os trabalhos de busca do analista de sistemas Jacob Vilar Santana, de 31 anos. Ele está desaparecido desde o último domingo. O Alan, que é irmão dele, mandou um vídeo falando sobre as tentativas de resgate. Boa tarde, meu nome é Alan, sou irmão do Jacob. A gente já está aqui no 9º dia caçando ele, né? Desde que ocorreu o fato. E tá assim as buscas, todos os dias os bombeiros vêm, uns vão pela água, outros vão pela terra. Hoje já estão descendo mais porque não estão achando aqui no Vale da Lua. E assim, a gente como família só vai sair daqui quando a gente encontrar, porque a gente tem a esperança de encontrá-lo com vida. E enquanto não vier, a gente não vê o corpo dele sem vida, a gente vai ter essa esperança e vamos acreditar até o fim. Como vocês podem ver, as buscas às vezes tem que ser interrompidas devido à chuva, porque o volume do rio levanta muito nessa época do ano e fica perigoso até para o turismo aqui. Mas acreditamos em Deus, temos fé que Deus vai trazer ele de volta para a gente. E a Polícia Civil esteve hoje na região do Vale da Lua para acompanhar os trabalhos das equipes. Os bombeiros tiveram que interromper os trabalhos com o drone também por causa das interferências das rochas. E Goiás foi o estado que teve o maior crescimento na produção industrial, segundo o IBGE. As indústrias automobilística, de alimentos e farmacêutica foram as que mais influenciaram esse resultado positivo. Essa indústria farmacêutica está batendo recorde. Neste ano, já foram mais de 500 milhões de medicamentos produzidos. Em produção, nós crescemos 25% em relação ao ano passado. Já no mês de novembro, a gente fechou um percentual bem mais alto ainda, que foi de 36%. A fabricação de produtos farmacêuticos está entre as 9 atividades que ajudaram a puxar o crescimento da indústria em Goiás em 2019, segundo o IBGE. Só em outubro, o estado produziu 4% a mais que em setembro. Foi o melhor resultado do país. A indústria goiana se saiu melhor ainda quando comparamos o mesmo período do ano passado. Saldo positivo também de janeiro a outubro. A indústria farmacêutica, a de alimentos e a produção de veículos foram as que mais ajudaram a puxar o resultado para cima. A gente teve um crescimento grande da indústria, principalmente automobilística. Teve um crescimento de 96% na produção. Mas a gente ainda precisa de um maior crescimento aí para o volume de empregos aumente e todas as outras áreas da economia também se sustentem. A expectativa da indústria já é boa para o ano que vem. E quando ela vai bem, investe mais. Na verdade, a gente vai dobrar a nossa área estrutural e vamos triplicar a capacidade aí em 2020, 2021, já começando a operar com essa área produtiva nova. E chegou a hora da nossa previsão do tempo. Camila Castro aqui comigo mais uma vez. Camila, boa tarde para você. Oi, Thalia, muito boa tarde. Vai fazer sol hoje, vai ter chuva também. Olha, Thalia, tem novidade sim, viu? Parece que as chuvas vão começar a diminuir a partir de amanhã, mas as pancadas de fim de tarde continuam. Enquanto isso, seguimos naquele mesmo alerta. Risco de temporais e rajadas de vento. Isso porque tem uma frente fria vindo lá da Argentina. Agora, falando aqui de Goiás, a gente já vai abrir o telão para acompanhar os números para todo o estado. E olha, gente, região norte, mínima de 21 e máxima de 33 graus. No centro, mínima de 19 e máxima de 32. Já aqui na região leste, mínima de 17 e também máxima de 32 graus. E como será que fica aqui no entorno de Brasília, hein? A gente vai mudar o telão para a gente ver isso agora. Por aqui, as temperaturas ainda estão abaixo dos 30 graus. Em Lusiânia, mínima de 20 e máxima de 29. Em Cidade Ocidental e Santo Antônio do Descoberto, as mínimas ficam aí entre 19 e máxima de 28 graus. E lá em Formosa, máxima de 29 graus. Em todas essas cidades deve chover hoje à tarde, viu? Cerca aí de 12 milímetros. Umidade relativa do ar variando aí de 47% a 90%. E claro, o sol aparecendo em algumas horas do dia. Gente, nessa época de chuva, a queda de árvores é frequente. A gente vê quase todo dia, não é? Mas por que cai tantas árvores em algumas regiões? Bastou chover e ventar
a gente deve procurar um local seguro, né? Porque a gente não tem pleno conhecimento de quando uma árvore dessa pode cair, né? Essa árvore com mais de 20 metros de altura caiu em cima do ginásio do CAV no Guará 2 há quase 2 semanas. Por pouco, essa outra não foi parar em cima de uma feira popular na 704 Sul, no mesmo dia. Perto dali, o estrago só não foi maior porque o prédio na 411 Sul virou apoio para ela não cair no estacionamento. E na mesma quadra, mais uma árvore caiu hoje cedo em cima de um táxi. Se a gente observar bem, todas elas caíram com as raízes à mostra. Não existe apenas um motivo que faça uma árvore como essa vir ao chão. São vários, de acordo com especialistas. Os principais, elas vivem menos na área urbana, podem ser atacadas por fungos e muitas estão bem perto ou cercadas de asfalto. Aqui, por exemplo, a gente tem uma calçada. Isso acaba impedindo que a raiz absorva a água da chuva e, ao longo do tempo, ela acaba morrendo. Essa engenheira agrônoma falou que isso tudo pode ser evitado com o monitoramento da Novacap. Só o plano piloto tem mais de 1 milhão de árvores. Você vê uma árvore que começa a secar, uma parte dela está secando, tem algum problema ali, ela precisa ser investigada, né? A questão de drenagem no solo, por exemplo, é um solo que não tem uma boa drenagem, ali você pode vir a ter problema sim com aquela árvore. Nessa área verde ao lado da 313 Norte, o Paulo, morador, plantou quase 100 árvores nos últimos 4 anos, de várias espécies. Uma homenagem para a mãe que morreu de câncer. Mas o prefeito comunitário da quadra está preocupado porque o local já tem problemas com falta de podas, galhos de árvores que caem durante a chuva e calçadas quebradas pelas raízes. Essas árvores que estão sendo plantadas aqui agora são barrigudas, são árvores que elas alcançam mais de 20 metros de altura, só o tronco delas pode alcançar 1,5 metro de diâmetro, só o tronco. E elas estão sendo plantadas aqui em alguns locais com menos de 3 metros de distância entre uma e outra. E pela quantidade de mudas que está sendo plantada, a gente está realmente muito preocupado. Tem autorização da Novacap para isso? Não. A minha única preocupação é que a decisão do GDF foi muito drástica. Eu não consegui falar com o servidor do GDF que entrou em contato com a prefeitura, mas a questão de cortar 100% das mudas eu achei muito drástica. Com certeza, a gente sabe, né, Camila, que a cidade fica muito mais bonita, arborizada, mas é preciso que o poder público tenha um cuidado maior, porque não dá para toda vez que chover, as pessoas que estão passando, motoristas, correrem riscos, como a gente viu ali, uma árvore daquele porte todo cair assim por conta de uma chuva, né? Pois é, realmente, pelo que a gente viu aí na reportagem, parece que está faltando a manutenção, que é tão importante, principalmente para essas árvores maiores, né? A gente sabe que Brasília é uma cidade cercada por árvores e, assim, faltar manutenção aí é bem complicado, né? A gente recebe algumas reclamações aqui também na nossa região, né? A gente viu essa reportagem lá do DF, mas aqui na nossa região muita gente reclama também da falta de podas em algumas regiões, né? Que é o que acaba depois resultando nisso, né? Infelizmente nessa época de chuva muitas árvores acabam caindo, né? Por conta da força do vento, mas tudo isso é resultado porque realmente não acontece essa manutenção, infelizmente. Preocupante, né? É bem preocupante. E olha só, gente, teve chuva forte no sul do estado, em Caldas Novas. Foi tanta água que chegou a arrastar um carro com um motorista dentro. Em Tubiara, um motorista de um caminhão bitrem perdeu o controle da direção e bateu num carro de passeio. Em 1h30, o temporal aí foi de cerca de 30 milímetros de chuva, segundo os bombeiros. O suficiente para alagar vários pontos da cidade. Uma mulher de 25 anos estava sozinha no carro no momento mais intenso do temporal. Ela passou por uma região alagada e o veículo acabou sendo levado pela enxurrada. A motorista conseguiu chamar o resgate, aí os bombeiros resgataram a mulher. E na BR-452 também teve chuva forte quando um caminhão bitrem perdeu o controle da direção e acabou aí atravessando a pista. Um carro de passeio acabou batendo no caminhão. 4 pessoas que estavam nesse carro, um homem e uma mulher, ficaram feridos. E uma outra vítima saiu sem ferimentos. Uma bebê de 2 meses que estava no veículo, né, não sofreu nada. Agora imagina só o susto, tanto desespero, né? A gente sabe que quando tem criança dentro do veículo, o desespero do pai e da mãe é ainda maior, né? A gente que já é adulto, né, Thalia, quando está sozinho nessas situações, já fica desesperado. Imagina só quando tem uma criança dentro do carro. São as consequências desses fortes temporais e uma coisa que a gente falou aqui ontem também na nossa edição sobre aquele cuidado que o motorista tem que ter quando tem uma região de alagamento para parar o carro antes, para não tentar, né, entrar nesse alagamento, porque pode acontecer isso daí que a gente viu com a motorista, né, no início.
É complicado mesmo, não pode. Inclusive, o Corpo de Bombeiros até deu uma dica ontem, caso não esteja trovejando muito e a água esteja entrando no veículo, a pessoa pode sair e ficar esperando socorro em cima do carro, claro, se não estiver trovejando, como o Corpo de Bombeiros explicou ontem. Sempre tomando todos os cuidados. Todos os cuidados, porque realmente, gente, olha, é muito perigoso. Nessa época de chuva, a gente sabe, acontecem muitas tragédias, né? Aqui na nossa região também muito alagamento, principalmente. Muito alagamento. A gente já até perdeu as contas aqui de quantos, né, a gente já mostrou por aqui, e com certeza vão chegar mais reclamações pra gente aí ao longo desse período chuvoso. Né? Enquanto estiver. Gente, vamos falar então das nossas participações? Eu começo pela imagem que o Francisco Araújo fez. Ele tirou essa foto aí no Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. Ficou linda essa foto, né, Thalia? Brasília sempre rende, né? Lindas fotos, a gente sabe que tem muita gente que mora aqui na região do entorno e trabalha lá e acaba tirando essas fotos aí. Ficou bem bacana. Brasília é famosa aí pelo bonito pôr do sol, né? Pelo céu sempre muito bonito. Céu sempre muito bonito. E olha, agora tem a foto do Caian Vinícius. Ele fez esse registro minutos antes de chover lá no Parque Estrela Dalva 7. Olha como o céu fechou por lá, realmente ficou bem nublado e rendeu essa foto bacana. E para terminar tem a foto do Endel Braga. Lindo pôr do sol em uma represa aqui na zona rural de Lusiânia. Gente, olha que sol lindo. A gente estava falando agora há pouco que o céu de Brasília, né, tem sempre um efeito bonito, mas vamos combinar. Aqui no entorno também, né? O céu... Olha que colorido, Camila. Colorido belíssimo, né? Que foto bacana. É isso, gente, você já sabe, né? Como mandar foto pra gente. É muito fácil. Anota aí nosso WhatsApp, 984424000. Manda fotos, usa a criatividade que a gente com certeza vai colocar aqui. E Camila, enquanto isso, vem chegando mensagens aqui para mim, né? Além das fotos que a gente sempre mostra, tem gente mandando abraço aqui também. A Keila de Lusiânia diz que não perde o jornal nem no dia do aniversário dela. Então, Camila, fica aqui nossos parabéns para a Keila que está acompanhando a gente. Muito bacana. Keila, tudo de bom, parabéns e continua assistindo aí, tá? O nosso jornal. Tem mensagem também da Nilza de Valparaíso, diz que está todo dia ligada no nosso jornal. A Sandra do Jardim Gá também mandou um abraço, então abraço aí para a Nilza, para a Sandra. Mensagem também do Álvaro Ribeiro de Cristalina, muita gente de Cristalina acompanha a gente aqui sempre e participam sempre enviando fotos também, né, Camila? Sempre, o pessoal de Cristalina e é muito participativo, então um abraço para todo mundo aí que tá ligadinho no jornal, participa, pode continuar porque a gente gosta muito, né? E são com essas participações que a gente faz, né, tá ali o jornal, é para quem tá em casa mesmo. E para a gente finalizar, abraço também para o Leonardo Rodrigo de Cidade Ocidental e também para o Francelino, que está assistindo a gente lá de Águas Lindas. Camila. Então, um abraço, Leonardo, Francelino, um beijo para todo mundo. Obrigada mais uma vez, Camila. Amanhã a gente volta a falar sobre esse clima que está meio confuso aqui na região. Meio confuso. Tchau, gente, uma ótima tarde. Mudando de assunto, a partir de agora, supermercados, shoppings e demais estabelecimentos comerciais vão ser obrigados a ter fraldários, inclusive no banheiro masculino. Se já é difícil fazer compras com criança, imagina ter que trocar fralda no supermercado. Se você estiver sozinho com ele... Tem que trocar em cima da pia, se precisar trocar. Então, segurar até chegar em casa para ele fazer a troca da fralda. Mas é ruim. Agora é lei. Todo grande estabelecimento comercial, supermercado, shopping, restaurante, até parque, teatro e também os hospitais precisam ter fraldário, inclusive no banheiro masculino. O texto, publicado ontem no Diário Oficial do DF, diz que os estabelecimentos comerciais que não tiverem banheiros familiares devem instalar fraldário dentro dos banheiros masculino e feminino. No caso de supermercados, o fraldário passa a ser obrigatório para lojas com mais de 1.200 metros quadrados. Em restaurantes e lanchonetes, essa obrigatoriedade vale para espaços com mais de 300 metros quadrados. A lei também diz que, se não tiver espaço para a instalação do fraldário dentro dos banheiros, ele pode ser colocado num lugar alternativo, acessível a ambos os sexos, desde que o ambiente seja adequado e tenha privacidade. Neste supermercado, a bancada para trocar fraldas foi colocada em frente aos banheiros feminino e masculino. A gente convidou a mãe da Larissa para fazer um teste. Precisa melhorar, né? Aqui não parece um fraldário, é muito curto, sei lá, desproporcional. Poderia melhorar, né? Esse aqui, não cabe quase um bebê aqui. E privacidade, você acha que tem? Não, nenhuma, né? Porque você entra e sai, você tá aqui trocando um bebê, principalmente uma mocinha, uma bebezinha. Aí todo mundo entra e vê você trocando aqui. O presidente do Sindicato dos Supermercados do DF diz que pelo menos 200 das 1.000 lojas representadas pela entidade
vão ter que se adaptar. A lei ela é benéfica para todas as partes. Quem se adequar à lei também serve como atrativo para o cliente. E tem mais participação com as fotos que vocês mandam aqui pra gente. A Júlia Ribeiro, do Parque Estrela Dalva 4, em Lusiânia, tá todos os dias com a gente, prestigiando a TV em Anguera. Beijo pra você, Júlia. Tem foto também do João Vitor e da Bárbara de Paula. Eles são lá do Parque Estrela Dalva 0, aqui em Lusiânia. Estão sempre aí com a gente. Grande abraço, então, para os dois que acompanham a nossa programação. O Álvaro Ribeiro, do setor aeroporto em Cristalina, também mandou foto. Ele faz companhia aí pra gente todos os dias. Beijo pra você também, Álvaro. E por último, o Iago Santos, do Jardim Brasília Sul, em Lusiânia. Obrigada também pela sua participação, Iago. Lembrando que você também pode participar entrando em contato aqui comigo pelo WhatsApp 984424000. E veja a seguir, Lusiânia recebe vacas premiadas de várias regiões do Brasil. É o Torneio Leiteiro, que acontece até amanhã no Parque de Exposições. E hoje é dia do nosso quadro No Fim das Contas. Você vai saber como usar o seu 13º salário com consciência. Nós voltamos logo depois dos comerciais.